Bom, pessoal, então relembrando o conceito de função corrente, ah, vamos começar pela equação de conservação da massa. Bom, da forma geral, nós temos δρ dt mais nabla ρv igual a zero. Quando a gente assume isso como incompressível, ou seja, massa específica igual a uma constante, essa equação se torna simplesmente nabla v igual a zero. Escrevendo as componentes, du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Ou seja, se transforma em uma conservação do volume. Lembra lá de cinemática, tá? Isso daqui nada mais é do que dilatação volumétrica. Então, o nosso elemento ou o nosso volume de controle infinitesimal não pode variar a sua forma fugindo dessa regrinha aqui. Caso contrário, seria necessário que a massa específica fosse diferente de zero. Se a gente assumir um escoamento bidimensional, por comodidade, vamos colocar aqui no plano XY, nós temos simplesmente du dx mais dv dy igual a zero. Agora, suponha que existe uma função de tal forma que, vamos chamar de uma função psi, del psi del y seja por definição igual a u e menos del psi del x seja por definição igual a v. Tá? Sendo que essa função psi aqui ela não é vetorial, é um escalar. E nós não conhecemos a forma dela. Simplesmente definimos essa função de tal forma que isso daqui seja verdade. Bom, o que nós vamos fazer agora é substituir essa função na equação de conservação da massa. Então vamos chamar aqui de equação 1, equação 2. E vamos só substituir 2 em 1. Então nós temos del dx de u, mas u nada mais é do que del psi del y. Então del dx de del psi del y mais del y de v. Del y v nada mais é do que menos del psi del x. Isso daqui deve ser igual a zero. Bom. Reescrevendo a equação, nós temos que del 2 psi del x del y menos del 2 psi del y del x é igual a zero. Se nós assumirmos que essas derivadas são contínuas, nós podemos aplicar o teorema de Schwartz aqui, reescrevendo que del x de del psi del y menos del x, rearranjando aqui, de del psi del y é igual a zero. A mesma coisa seria válida se eu tivesse isolado em y, tá? Del y de del psi del x menos del y de del psi del x. Tá? Então, observando o lado esquerdo, nós podemos escrever essa equação como sendo
0 igual a zero. O que isso quer dizer ou o que isso implica? Se é que isso tem algum significado. Na realidade tem significado sim. Isso daqui nos diz que, embora nós não conheçamos qual que é a forma dessa função psi, eu só sei que psi é uma função de xy, é um escalar e eu assumi que as derivadas são contínuas. Apenas isso, eu não conheço qual equação nos dá essa função psi. Mas eu sei que independente de qual equação for, essa função sempre vai satisfazer a equação de conservação da massa. Então, embora a função psi de xy seja em princípio desconhecida, nós sabemos que ela sempre vai satisfazer a equação de conservação da massa. Tá? E para essa função psi aqui, definida dessa maneira, nós damos o nome de função corrente. Então essa é a função corrente. Agora vamos fazer uma análise simples do diferencial exato dessa função de psi. O que seria isso? Nós vamos tentar avaliar dψ. Bom, dψ nada mais vai ser do que a diferencial parcial de psi em relação a x, já que ela é uma função de xy, multiplicado pelo diferencial exato de x, mais a diferencial parcial de psi em relação a y, multiplicado pelo diferencial de y. Bom, mas dψ dx nós definimos anteriormente como sendo igual a menos v, passando o sinal para o outro lado. E dψ dy nós definimos como sendo igual a u. Então, se nós chamarmos isso daqui de equação 4 e substituir 2 em 4, nós temos que o diferencial exato dψ vai ser igual a menos v dx mais u dy.
Agora, de novo, vamos fazer uma outra hipótese. E vamos assumir que a psi de xy é igual a uma constante. Ou seja, estamos em qualquer posição de sua função com valor psi constante. Se nós analisarmos a psi para um determinado valor constante, isso quer dizer que o dψ vai ser igual a zero. Ou seja, nós vamos ter menos v dx mais o dy igual a zero. Reescrevendo isso daqui, nós podemos dizer que dx sobre u vai ser igual a dy sobre v. Vamos chamar isso aqui de uma equação 5. Agora, se vocês recordarem, essa equação 5, tá? Na realidade a gente tinha escrito ela um pouquinho diferente, eu acho que tinha sido como dy sobre dx igual a v sobre u. Não muda nada, né? Essa daqui é a equação para uma linha de corrente. O que isso quer dizer? Isso implica que sempre que nós estivermos avaliando um valor constante de psi, tá, nós estaremos sobre uma linha de corrente. Então, vamos tentar esquematizar isso. Lembrando que, por definição, a função corrente é bidimensional. Tá? Então, aqui nós temos os eixos x, o eixo y, e um eixo aqui que não é o eixo z, e sim um eixo psi, ou seja, eixo com valores para essa função psi de xy. E se a gente pensar que para determinado x e y, essa função pode assumir diferentes valores, tentando colocar isso como sendo algo tridimensional, o que nós teríamos é, para cada valor constante de psi, ou seja, vamos falar aqui, ó, psi igual a 1, psi igual a 2, psi igual a 3, psi igual a n, assim por diante. Tá? Isso vai corresponder a uma determinada linha de corrente. Isso nos daria e aí nós podemos correlacionar isso com outro fato interessante, tá? Que é a obtenção da vazão volumétrica. Imagina que tenhamos
duas linhas de corrente no escoamento. E nós desejamos saber qual é a vazão através de uma determinada seção. Colocando como um diferencial o dq, tá? E aqui nós já sabemos que a linha de corrente vai ser dada por um valor de π constante, então aqui eu tenho π, aqui eu tenho um π mais um dψ qualquer, tá? Só para falar que é um incremento diferencial no valor de π. Eu posso separar isso daqui seguindo direções coordenadas por comodidade. E tentar analisar qual que é a vazão que passa por aqui, tá? Então de cá eu teria uma determinada vazão que vai ser dada por um U vezes um dy, bidimensional, multiplicando por um elemento unitário, no que seria na terceira dimensão, tá? E de cá eu tenho uma determinada vazão, vamos falar de um menos v vezes o dx vezes a outra dimensão unitária, tá? Então isso daqui na realidade é uma vazão volumétrica por unidade de profundidade, ou seja, por unidade perpendicular a essa direção. Senão não teria sentido falarmos em vazão volumétrica. Bom, observando essa figura, nós podemos escrever que vamos chamar isso daqui de 1.1 até 1.2. Que 2 nada mais vai ser do que π2 menos π1, onde aqui nós teríamos a π2 e aqui nós teríamos a π1, tá? Ou seja, a diferença entre os valores, valor numérico mesmo dessa função π, vai ser igual à vazão volumétrica por unidade de volume entre as duas linhas de corrente dadas por essas π. Então, tentando colocar isso daqui de uma forma resumida, quais são as vantagens em se utilizar a função corrente? Primeiro, ao se utilizar a função corrente, ela vai satisfazer automaticamente a equação de conservação da massa. Ou seja, não é mais necessário você resolver a equação de conservação da massa. Essa solução já está implícita na formulação utilizando função corrente. Segundo, o valor constante de π implica em uma linha de corrente. Então você consegue identificar facilmente linhas de corrente no escoamento. E o terceiro é que a diferença de valor
entre duas funções psi ao longo de linhas de corrente nos fornece a vazão. Então essas seriam as três principais vantagens. Em relação à desvantagem, existe alguma ou não? Função corrente é sempre algo ótimo que não possui nenhuma desvantagem. Na realidade, nós temos uma desvantagem, tá? Nós não precisamos mais resolver uma equação, ou seja, o nosso sistema de equações vai se tornar um pouco menor com a perda da equação da continuidade. No entanto, por outro lado, o grau das equações, ou a ordem, desculpa, das equações aumenta. Ou seja, quando nós aplicamos a formulação para a função de corrente lá nas equações para a quantidade de movimento linear, tá? A ordem dessa equação vai aumentar. Então, esse seria o principal ponto que pesa contra a utilização da função corrente. Na sequência, nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Com aplicações simples de função corrente. Depois falar um pouquinho de escoamento potencial, mas isso vai ser em outro vídeo, tá? Muito obrigado.